O entrevistado de hoje é um empreendedor nato. Começou no ramo dos negócios aos 17 anos, ainda na faculdade, e há mais de 15 se dedica à empresa que ajudou a fundar. Nascida nos anos 2000 junto ao boom da internet no Brasil, a companhia é hoje uma plataforma B2B2C, que conecta os negócios e consumidores por meio de uma economia compartilhada de pontos, promoções, fidelização, pagamentos e dados. Com 53 milhões de dotizeiros espalhados pelo país, uma moeda própria e um ambiente que une o mundo real com o virtual, a empresa tem ampliado sua atuação no mercado com a entrada em novos negócios e a chegada em novos lugares. Em 31 de maio de 2021, concluiu sua oferta pública de ações e, desde então, passou a ter suas ações negociadas na B3. Para falar sobre o crescimento, as mudanças e o atual momento da Dots Inc., estamos hoje com Roberto Chade, CEO e cofundador da empresa. Bem-vindo, Roberto, e obrigada aí por participar do Turnaround para comentar aí sobre as mudanças, perspectivas da Dots. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Paula. Maravilha. Vamos começar, então. Acho que a Dots ela deve ter passado aí por grandes viradas aí nesses mais de 20 anos, né? Queria começar aí perguntando qual que você acha que foi realmente a mais importante e por quê? É uma ótima pergunta e óbvio que numa história tão grande assim, o que não faltam são momentos relevantes, né? Eu divido a nossa história em 3 momentos. Foi o nascimento, né? Foi até 2008, 2009. E talvez esse momento de 2000 e 2009 seja essa história da nossa grande virada. Foi quando a gente saiu de ser uma companhia no mundo de internet, no mundo online. A gente nasceu lá atrás, no boom da internet, né, naquele momento da bolha, enfim, e conseguiu ser muito resiliente e muito determinado em avançar. Mas em 2009, 2010, foi quando a gente saiu do mundo online, foi para o mundo offline, e aconteceram umas 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo, e todas elas juntas que fizeram a gente sair de uma companhia ainda com uma imprevisibilidade grande, uma companhia de dúvidas, para uma companhia já consolidada, uma companhia realmente de uma perspectiva bastante grande, né? E essas coisas foram uma combinação, né? A gente trouxe um sócio estratégico, que para nós naquele momento era muito importante, conhecia o negócio de loyalty, conhecia o negócio de offline do varejo físico. A gente, em paralelo, fez um grande negócio com um dos maiores bancos do Brasil, o Banco do Brasil. A gente descobriu quanto que o varejo regional no Brasil é muito relevante, né? Eu brinco que os caipiras de São Paulo aqui, como eu, acham que só existe Pão de Açúcar, Carrefour, enfim. A gente descobriu a beleza que é o Brasil com players regionais muito fortes, né? E a gente adquiriu uma paixão muito grande, que para o nosso negócio é muito importante, pelo varejo alimentar, que traz consumidores, traz dados. Essa combinação toda fez a gente saltar de uma companhia de 10 milhões de reais de faturamento para quase 200 milhões de reais em menos de um ano, né? Sair de 30 pessoas para quase 200 pessoas. Uau, foi uma realmente aí, pode-se dizer que realmente foi a grande virada. E hoje a gente está vivendo um outro momento importante que eu posso falar na sequência. Tá bom, legal. Bom, você falou aí realmente que vocês começaram do digital para o offline, né? Então, vocês praticamente começaram na contramão do mercado, que começa do offline e vai para o digital, né? Como que você considera isso hoje importante, né? Sendo lá atrás, há mais de 20 anos, vocês começaram no digital. Qual foi a importância de começar no digital lá atrás para hoje em dia e ver os resultados hoje? Na verdade, assim, a gente começou no digital porque naquele momento era mais fácil começar no digital. Não foi uma grande questão ideológica, enfim, porque a gente queria, o propósito sempre foi o mesmo, a gente sempre acreditou que ter o relacionamento com o consumidor final de uma forma efetiva, conhecer o hábito de consumo do consumidor final, era e seria muito relevante. Lá ninguém falava ainda de Big Data, ninguém falava ainda de ecossistema, nada disso, mas é o que a gente começou fazendo. E começamos pelo digital, porque fazer o que a gente queria fazer no mundo offline ia custar muito mais dinheiro, ia dar muito mais trabalho, a gente não sabia fazer. E como todo mundo estava começando, na época que era um site, né? Hoje tudo é um app, mas na época era um site. Sim. Tá bom, vamos começar com isso. Só que a gente percebeu que se hoje a penetração de vendas online representa 10%, 12%, que ainda é muito pouco, lá atrás era quase nada. E se a gente queria conhecer o hábito de consumo do consumidor de verdade, a gente tinha que estar onde o consumidor está. E o consumidor está no mundo offline.
Então, Até porque você falou dessa regionalização mesmo, né? Aqui, São Paulo, a gente conhece os grandes players, mas onde vocês, né, consideram aí muito importante, o digital não está tão presente assim no dia a dia, né? E vem, óbvio que com a pandemia deu um salto, mas de novo, esse salto representa hoje 10%, né, do total de transações. Então, se você quer conhecer o consumidor de verdade, você tem que estar onde ele está. Se ele está no offline, você tem que estar no offline, né? Então, acho que hoje, e isso também ajudou muito, porque hoje acho que um dos grandes diferenciais da Dots é o fato de sermos uma companhia omnichannel, né? A gente está tanto no digital quanto no offline. E o que ajudou a gente nisso? É que a gente já tem os dois pontos. A gente está no consumidor realmente em toda a jornada que ele tem. Mas foi sendo... Começamos pelo mais fácil, que era o mais fácil naquela época. Foi super importante, a gente viu que para ser relevante precisava ir para o mais difícil. E aí fizemos a combinação dos dois. Um grande desafio também, né? Acho que o maior desafio aí é conquistar esse Brasilzão, né? É incrível e realmente cada região é um mercado diferente, são players diferentes, são parceiros diferentes, são culturas diferentes, né? Não existe um único Brasil, existem vários países dentro do Brasil aqui. Mas a gente conseguiu criar, acho que isso que é um ponto importante também, a gente aprendeu, o que eu falo, a fórmula da Coca-Cola, né, para o nosso negócio. A gente conseguiu aprender o que precisa fazer para dar certo em cada vez que a gente está entrando no mercado novo, né? Então a gente aprendeu isso, construiu essa fórmula e foi replicando. Então é sem dúvida um trabalho braçal bastante grande, porque você tem que estar presente fisicamente, né? Mas a gente conseguiu adquirir um know-how e uma escala que possibilitaram que a gente fizesse essa expansão de uma forma bem sucedida, né? De ir para vários mercados, como se fossem mercados diferentes, mas dentro de uma atuação muito parecida, né? Uma atuação muito estruturada. Que legal, você falou aí da fórmula, né? E muito bom isso, que traz uma escalabilidade, né? Exatamente. Quase que uma startup, né? Que traz essa escalabilidade, aí vocês podem crescer ainda muito mais. Mas vocês fazem algum trabalho específico para algumas regiões, assim? Vocês têm a fórmula, mas assim, nem a gente está comentando aqui, tem suas particularidades, né? Como é que vocês adaptam essa fórmula? Exatamente. Na verdade, assim, um dos componentes da fórmula, né, tá muito ligado à regionalização, está muito ligado a você ter os parceiros certos em cada região. Então, não adianta eu pegar nós somos uma plataforma B2B2C, a gente tem os consumidores, a gente tem as empresas que fazem parte do nosso ecossistema. Então, trazer as empresas certas é muito importante. Não adianta eu pegar uma empresa que ela tem uma atuação em vários mercados, mas naquele mercado especialmente ela não é tão relevante e eu não vou ter sucesso naquele mercado. Então, a adaptação passa primeiro por entender fortemente quem são as alianças corretas em cada um dos mercados, né? Faz também com que a gente entenda o que é relevante em cada mercado. Então, por exemplo, nós entramos no Ceará, a gente fez uma parceria com as redes de coco na praia, onde você podia comprar coco usando os dots na praia. Em Belo Horizonte, é o chopp no boteco, né? Então, óbvio que você vai adequando, mas na fórmula estava lá. Você tem que ter uma parceria ícone em cada cidade na questão de resgate. Então a gente tem o frame, né, que é o principal, mas a gente adapta para cada mercado quem é cada um dos pilares. Que legal. E isso tem funcionado muito bem. Que bom. E aí, puxando agora um pouquinho pro tempo atual, e aí já puxando aí para o propósito de vocês, que é realmente fazer, né, os parceiros e os consumidores, a vida deles render mais, né? Exatamente. Nesse sentido, a gente está passando aí por um momento difícil, né? 2022 não está sendo aí um ano fácil. Como é que vocês estão lidando com isso, né? E o que vocês estão fazendo, assim, para ajudar realmente o consumidor final ali que está sentindo a diminuição do poder de compra dele também, né? O que você pode falar aí pra gente? Excelente ponto, Paula. A gente, óbvio que ao longo desses 20 anos passou por várias crises no Brasil, né? Então, você acaba aprendendo e vendo como é que a gente lida com isso. Semana passada, por acaso, eu tive a gente faz aquelas pesquisas com clientes, né? E eu estava participando e um dos clientes chegou e falou, olha, eu concentrei toda a minha vida dentro do ecossistema da Dots, porque Dots é uma renda extra para mim, né? Porque eu estou ganhando tudo que eu estou fazendo, né? E a gente, com essa evolução que a gente vem fazendo, não só de loyalty, mas o marketplace, serviços financeiros e a conta digital, você converte o Dots em dinheiro, né?
E aquele dinheiro você usa em qualquer lugar. Mais de 7 milhões de estabelecimentos, você faz um Pix. Então, nesse momento, depoimentos assim é o que traduz de fato o impacto que a gente gera, né? A gente ajuda de fato a colocar dinheiro efetivamente no bolso das pessoas. Então, no momento de inflação alta, no momento de diminuição de renda, se eu consigo ver formas, eu já tenho que fazer compras no supermercado, eu já tenho que fazer compras Sim. usando cartão de crédito. Se eu tenho um benefício e eu transformo esse benefício em dinheiro para mim, quer dizer, aquilo já impacta. Por isso que em momentos de crise, não quer dizer que a gente sofra demais. Óbvio que a gente sofre como todo mundo. A gente adoraria que fosse crescimento e crescimento. Sempre, né? Mas a gente talvez sofra menos do que outros segmentos, né? Então, do lado do consumidor, a gente de fato ajuda ao aumento de renda. Do lado das empresas, no momento de crise, ninguém morre porque tem custo alto. As empresas morrem porque tem vendas baixas, né? E no momento de buscar novas alternativas para crescimento de vendas, a gente é sempre uma alavanca importante. A gente tem milhões de consumidores, a gente tem uma plataforma, a gente tem uma moeda, a gente ajuda os nossos parceiros a vender mais. Então, nesse momento também, a gente acaba sendo também bastante procurado. Tá? Então, a gente procura sim, está muito perto sempre dos nossos principais pilares, né? O consumidor final e as empresas. E nesses momentos, acho que a gente potencializa ainda mais isso. A gente vira talvez um pouco mais essencial nesse momento que eles estão precisando ainda mais de apoio e de recursos. Então você considera hoje o mercado, né, a economia hoje, a situação que a gente vive, é uma oportunidade ou acaba sendo realmente um desafio? Você enxerga nesse desafio uma oportunidade de crescer mais, de possibilitar? A minha cabeça, eu acho que a cabeça de boa parte dos empreendedores é sempre ver nos desafios oportunidades. Acho que isso pode estar acabando o mundo, a gente sempre vai tentar encontrar um ângulo de transformar aquilo numa oportunidade. Dá a volta por cima ali, né? Exatamente. Então, o que eu falo, assim, a gente não controla o que vem de fora, mas a gente controla totalmente como que a gente reage ao que vem de fora. E como é que a gente transforma de novo os momentos desafiadores em oportunidades. Óbvio, sempre com o pé no chão. É o que eu falo, a gente tem que ser irresponsável com responsabilidade. Então, no momento desse, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com caixa, tem que ter uma preocupação muito grande em não diversificar demais, mas sempre procurando olhar as coisas de uma forma mais otimista, sempre procurando encontrar aonde está a oportunidade. Porque se você olhar ao longo dos centenas de anos, crises sempre existiram. Sim. Sempre existiram vencedores e sempre existiram perdedores. Né? Quem vence por quê? Porque não é porque tem um produto melhor, é porque tem uma atitude mais adequada para aquele momento. Né? Então, nesse momento, sim, a gente está procurando encontrar, sim, quais são as principais oportunidades, mas sempre, obviamente, tem uma visão muito concreta e realista do que a gente está vivendo pela frente. Legal. E você falou aí realmente aí que vocês fizeram pesquisa, eu sei que vocês têm investido muito em inovação, principalmente eu acho que de 2018 para cá, né, que vocês têm feito aí, eu acho que comprado startup, enfim, tem feito um movimento bastante grande nesse sentido. O que vocês estão prevendo aí para o futuro? O que está havendo de movimentação e qual a importância, né, para vocês e para o empreendedor de estar sempre pensando em inovar o negócio? A gente nasceu, na verdade, inovando o próprio modelo de negócio, né? Quando a Dot nasceu lá atrás, criando esse modelo de coalizão, né, que hoje todo mundo chama de ecossistema, mas é tudo a mesma coisa, não existia isso, né? Então, a gente já nasceu inovando, nós inovamos criando uma moeda, nós inovamos juntando o ecossistema todo. Então, sem dúvida nenhuma, que você tem que ter sempre um equilíbrio, acho que esse que é o grande desafio, entre conseguir evoluir o que você tem, porque não é o tempo inteiro também que surgem, e aí depende muito também o que é inovar, né? Uma vez eu ouvi uma conversa com um grande parceiro nosso, enfim, ele falou, olha, inovar é fazer melhor as coisas do que você faz hoje. Né? Seja uma coisa nova, que vai atender uma necessidade, ou o que você faz hoje. Então, dentro desse contexto, inovar é essencial. Se você para no tempo e acha que você já sabe tudo, aí você vai ser atropelado, porque o mundo hoje já atropela e você nem percebe. Passou e opa, quando você perdi, viu, né? você já foi. Só que o inovar não pode ser considerado só em criar coisas novas. Né?
Acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Eu pensava um pouco certeza. diferente há um tempo atrás. Eu achava que era só coisas novas. Não. Se você faz melhor o que você tem que fazer hoje e atende a uma necessidade já do teu consumidor, do teu parceiro, você está inovando. Você não precisa estar fazendo disrupções o tempo inteiro. As empresas não fazem disrupções a todo momento, né? Até porque você tem que manter os clientes que você já tem, Exatamente. A né? Apple lançou o iPhone e hoje o que ela faz, ela vai melhorando o iPhone. Ela não fica lançando telefone o tempo inteiro Sim. novo, né? Então, tem momentos onde você inova e aí você tem que evoluir o que você tem. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma inovação muito grande. A gente está consolidando os nossos negócios, tudo dentro de um super app. Nós temos a sorte de ter, eu acho que um pouco de competência, de ter o Ant Group da China como nosso sócio, que é a maior empresa do mundo nesse mundo de tecnologia, de TechFin, de wallets. E a gente está consolidando todo o nosso ecossistema nisso. É uma baita de uma inovação, porque vai estar tudo junto. Tudo conectado ali. Tudo conectado ali. Agora, a gente vai ter que fazer isso melhor a cada momento. Que legal. E falando aí de inovação, né, já que a gente já está falando, e puxar um pouquinho aqui para cripto, né? A gente está vivendo, acabamos de falar aí que o momento está difícil, mas inclusive para as criptomoedas, né? 2022 não está fácil. Mas o que vocês estão fazendo aí? Porque vocês já têm a moeda própria, né? DOTS. O que vocês estão fazendo aí nesse sentido? O que você pode contar para a gente em relação aos criptoativos, né? O que vocês estão fazendo para alavancar ainda mais a DOTS? Então, sabe aquele assunto que você sente que você tem que estar perto, mas não nem tão perto, mas nem tão Você está longe? cuidando ali. É isso. A gente está naquele tema que estamos por perto, a gente fez alguns movimentos, mas bem ainda com cuidado, convertendo DOTS por Bitcoin, convertendo DOTS por Ethereum. Então, os nossos clientes podem entrar nesse mundo de investimentos. Já ir aprendendo já ali, ir né? indo. E passo a passo a gente está querendo, a gente não quer fazer nada de movimento muito brusco, porque tem muita incerteza nisso, Sim. tem muita gente que acha muita coisa, mas que não acha de verdade. A gente está indo passo a passo. Óbvio que tem uma percepção de que a gente está perto desse mundo, né? Como você falou, nós criamos uma moeda, nós temos uma moeda, a nossa moeda ela compra produtos, ela tem valor, enfim, ela é estável porque é a gente que define os valores. Então tem aí algo que diz que algum movimento pode fazer sentido, mas a gente não tem isso como algo que nesse momento é transformacional para a gente, que a gente quer acelerar. A gente está indo passo a passo, até porque, de novo, tem muita incerteza nesse mundo e o nosso negócio não é ficar apostando no que nós não sabemos, né? A gente quer estar focado no que a gente entende que tem mais sentido, focado no que a gente tem como propósito, como plano, mas estamos de olho, né? Que eu falei, a gente está com o pezinho ali, exatamente. Quando a gente achar que abriu algo um pouco, que a gente tem uma convicção, aí a gente vai de cabeça. Para criar uma criptomoeda, ou não? Para fazer o que for, eu não sei. Tá. Eu estou sendo bem franco. Tá. Eu não sei o que faz sentido para a gente nesse momento. Tá. Se é criar uma criptodólar, se é tokenizar, tem milhões de caminhos. O que eu posso te falar, estamos estudando esse assunto. E em algum momento talvez a gente encaixe alguma coisa, mas sem prometer nada, porque esse mundo ainda tem muita incerteza. E a gente fala aqui também de um Brasil gigante, né? Então acho que as criptomoedas, enfim, esse assunto é mais, vamos dizer assim, está mais no centro das atenções de quem vive em grandes cidades, né? Eu acho que para a maioria da população isso ainda é um mistério, né? Então realmente tem que ser uma estratégia muito bem pensada, porque às vezes não vai atingir o seu público lá mais do interior, né? Sem dúvida, você está certíssima, mas ao mesmo tempo é engraçado, por isso que eu acho que tem que estar perto. Quando a gente foi lá e colocou a alternativa de uso de DOTS para comprar cripto, né, a gente vem tendo um volume interessante, muito acima do que eu imaginei. Né? Olha só. Então tem muita gente que tem a curiosidade. Curiosidade, exato. E que nunca faria isso com seu dinheiro, porque não quer, mas, como a gente fala, a DOTS permite o que a gente chama do lazer sem culpa. Né? A DOTS permite que as pessoas, não vou fazer isso com o meu dinheiro, mas eu tenho essa moeda aqui e posso experimentar alguma coisa. A gente já via isso ao longo desses anos todos com aquele chocolate que eu não compraria, mas agora a gente está vendo com a própria cripto também. Então,
tem essa curiosidade que está acontecendo, mas sem dúvida que ainda é algo muito restrito em termos de atuação e abrangência. Mas muito legal isso que você falou, né? Porque vai até expandir o conhecimento, né, do tema de criptoativos, criptomoedas para todo o Brasil, né? Quem já está ali na DOTS e vê aquilo ali... E de uma forma que não aconteceria, né? A pessoa não colocaria o dinheiro não vai dela. pegar Não vai arriscar ali o dinheiro, não vai, né? Vou pegar meus DOTs e vou. Que legal. E aí vou puxar agora também, vocês entraram aí, vocês fazem parte aí das empresas que entraram para a Bolsa no ano passado, né? A gente teve aí um número recorde de 47 empresas abrindo capital ano passado. Eu queria que você analisasse aí, contasse um pouquinho para a gente, tanto no sentido que o investidor pode esperar, né, para a DOTS, aí, como você analisa esse mercado hoje, né? Porque a gente teve um boom, vamos dizer, de IPOs ano passado, mas esse ano, com a situação da economia, o pessoal botou um pouquinho o pezinho no freio e as ações também têm sofrido, né? Se não me engano aqui, pelo que eu vi, vocês começaram ali em torno de 13 a ação, teve aquele pico ali em julho, se não me engano 17 também, e agora esse ano deu uma boa caída. Você pode falar um pouquinho? Posso. Na verdade, esse ano está indo muito bem, na verdade. Caiu o ano passado mesmo, naquele momento que todo mundo sofreu. A gente, esse ano, na verdade, vem tendo um crescimento de quase 50%, né? Então, mas de novo, em patamares que estavam muito baixos. Mas, na verdade, assim, para a gente foi um movimento muito importante, muito relevante. A gente trouxe sócios que estão conosco até hoje muito fortes. A gente trouxe, como eu comentei, o Ant Group da China, a gente trouxe SoftBank, a gente trouxe Velt, a gente trouxe Farallon, a gente trouxe ForSale, quer dizer, são casas que têm uma visão de longo prazo, são casas que entendem o que nós estamos fazendo, que, de novo, mesmo nesse momento de mais complexidade em termos de mercado, estão nos apoiando, estão conosco nessa jornada nossa, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo aspecto importante, e que tem a ver exatamente com o momento atual, a gente, quando fez o IPO, e aí entra naquilo que eu estava comentando, da segunda grande virada, foi quando a gente deixa de ser uma empresa que tem um foco quase que único no mundo de fidelização, no mundo de loyalty, e passa a ter uma atuação muito forte dentro do que é o que a gente chama de um ecossistema maior, né? Legal. A gente é um business que a gente fala de CAC negativo, que nossos usuários vêm a um custo muito baixo, vem dos nossos parceiros, e a receita de por usuário que a gente tem sai de R$25 e pode chegar até R$700 por um único usuário, quando ele se engaja mais no nosso ecossistema. E a gente precisava fazer a captação para fazer os investimentos necessários para acelerar esse aumento de engajamento. Então, a gente divulgou o resultado, está divulgando as métricas semana passada e vai divulgar resultado em breve. E isso já vem acontecendo. O nosso ARPU, que é a receita por usuário, né, que é um indicador muito importante para a gente, ele já vem, trimestre a trimestre, ele vem tendo um crescimento muito robusto. Quando a gente compara em relação ao ano passado, é um crescimento de mais de 50%. Então, a gente está muito convicto que dentro do que eu tinha colocado lá, que na época lá atrás, a gente criou uma fórmula, né, que fazia a expansão nossa, agora a gente criou uma outra fórmula, né, que é a fórmula que os usuários vêm através do loyalty, a gente materializa aqui e monetiza de uma forma bem expressiva nas outras frentes que a gente tem. Isso já está acontecendo de uma forma muito relevante. Então, do nosso lado, a gente vê sim um momento que é um momento de materialização do que era uma tese para algo que já está acontecendo. E agora é pegar essa fórmula que a gente viu que funciona e escalar. E é isso que a gente está fazendo. Óbvio que vai ser um ano ainda mais complexo, né, no geral, por tudo que a gente está vendo, né? Mas, de novo, a gente está cumprindo o nosso papel, fizemos o que a gente precisava fazer no passado, trouxemos o recurso importante para os investimentos, com isso a gente ampliou e qualificou mais ainda o nosso time. Isso permite a gente hoje estar trabalhando, procurando não ouvir muito o que está acontecendo para fora. Mas fechar dentro da casa. Não se impactar ali, né? E fazer o que a gente tem que estar fazendo. E isso, né, de expandir, você está falando aí de um ecossistema, realmente para manter esse consumidor ali dentro da plataforma, né? Ele não, a ideia é essa, dele não precisar sair dali para procurar, porque agora, né, tem o loyalty, tem ali o cartão, enfim, tem a pessoa as lojas, tem a conta digital, consegue fazer tudo ali. E é fazer o que, como eu falei, o que esse cliente me falou semana passada.
isso é uma renda extra para mim. Quando os consumidores caem a ficha, eles percebem isso, né? E, graças a Deus, cada vez mais Vem valor naquilo ali, milhares né? de consumidores estão vendo isso. Naturalmente, eles mesmos começam a tomar as decisões deles para fazer com que isso aconteça. Então, quando dá o trigger, né? Cai aquela. O desafio nosso é dar aquela picada inicial, né? Uhum. Deu aquela picada inicial, naturalmente o troço vai. E ali ele fica ali. Exatamente. E você falou agora de grandes parceiros, né? Uhum. Eu sei que ainda talvez muito cedo para te perguntar isso, mas eu acho que vale a pena, né? Tem parceiros aí internacionais, vocês abriram aqui. Qual é a previsão de vocês? Vocês pretendem expandir? Vão ficar aqui no Brasil por enquanto? Vão expandir para a América Latina? Pretendem abrir capital fora? Como é que está aí a perspectiva? Várias perguntas. Várias perguntas numa só. Na verdade, assim, a gente... Óbvio que ainda tem um foco e uma oportunidade muito grande aqui ainda no Brasil, né? Mas eu ainda tenho um espaço enorme. E quando você olha aqui em América Latina, o Brasil é sem dúvida nenhuma um país com mais oportunidade, mais relevante. Então a gente tem que tomar cuidado em não querer expandir para outros países só para aquela história de que viramos uma companhia internacional e a gente começa a ver que dá muito trabalho, não vem tendo resultado, tira foco. Você tem que conhecer muito bem aonde você está indo, né? Exatamente, tira foco e tudo mais. Então isso a gente falou que não vai fazer. O que a gente está é atento a algumas oportunidades, usando aquela fórmula que eu comentei para você, que eventualmente pode fazer sentido como uma oportunidade de algum outro país. Então, nesse momento, a gente até está conversando com um grupo que teria interesse em levar a DOTS para fora. Tá? Legal. Mas, de novo, não é algo que está no nosso radar, não é algo que é prioridade, mas eventualmente pode acontecer. Mas isso que você falou, tendo alguém que conheça. Hoje o foco é 100% Brasil, pelo menos durante 22 e 23. Né? A gente não tem nenhuma pauta concreta olhando qualquer coisa diferente disso. Sem perguntar, daqui a 5 anos, muito provavelmente a gente vai ter algum movimento, mas hoje não. Tá. E esse lugar aí você poderia falar mais ou menos onde é? É América Latina. América Latina? América Latina. Ah, legal. Bom, e aqui a gente também, você falando aí de ecossistema, plataforma, vocês devem ter uma rede de dados muito rica, né, assim, importantíssima, porque vocês devem ter ali realmente os hábitos de consumo ali dos clientes, enfim, da população em geral, né, vamos dizer, os dados são o novo petróleo, né. O que vocês estão fazendo em relação a isso, né, vocês estão fazendo... Como é que vocês utilizam os dados? Poderia falar um pouquinho? Sem dúvida. Lá atrás, como eu falei, né, um dos nossos grandes objetivos era conhecer o comportamento do consumidor. A gente falava que, é a forma como se falava lá atrás, a gente estava construindo o maior banco de dados de hábitos de consumo. Né? Hoje em dia se fala de Big Data, nome mais bonito, mas era aquilo lá. Então, isso, o que significa a mesma coisa. Isso sempre foi muito importante para a gente. Né? E isso que você falou de que os dados são um novo petróleo, até recentemente eu ouvi uma pessoa falar que, na verdade, o petróleo acaba, né? E os dados não acabam, né? Então, os dados até são mais importantes ainda. Então, isso sim foi um tema que para a gente é muito valioso. Durante muito tempo, o nosso foco era trazer dados. Eu não sabia muito bem... Eu sabia que... Vamos coletar. Eu sabia que a gente ia encontrar formas de usar cada vez melhor. Mas eu queria primeiro era criar uma máquina de trazer dados. Né? E a gente conseguiu fazer isso. Hoje a gente tem mais de 9 bilhões. SKUs é item a item que você compra no supermercado, no varejo, na drogaria, enfim. É o item a item. E através das nossas parcerias a gente recebe esses dados hoje. A gente tem mais de 9 bilhões de SKUs que estão ligados a CPF. Né? Isso permite muita coisa, né? Desde de melhorar, né, as nossas atuações, nossos produtos, né, e, consequentemente, também melhorar muito o que a gente conhece do consumidor. Né, de casos interessantes. Durante a pandemia, a gente foi entender o que estava acontecendo no consumo das pessoas. Né, e aconteceram coisas muito curiosas, né, que faz sentido, mas que ninguém tinha pensado nisso. Você sabia que o volume de produtos de higiene caiu muito durante a pandemia? Caiu. Caiu. Por quê? Porque as pessoas ficavam mais tempo em casa...
e tomavam menos banho. Não acredito. E faziam, porque você saía menos, né? Sim, sim. Então, teve uma queda... Mas quando você pensa em pandemia, álcool, foi aquela loucura no começo, né? Mas então a gente começou a ver diferentes comportamentos. Agora, durante esse período de mais inflação, a gente também fez um outro estudo, até divulga esses estudos, e mostrou que as pessoas estão gastando o mesmo valor que gastavam antes no varejo alimentar, mas colocando muito mais itens na cesta de baixo valor. Né? Então eu estou comprando... Fazendo aquele dinheiro render mais. Exatamente, perfeitamente. Então fazendo com que isso aconteça. Então, de novo, a questão dos dados é muito relevante. A gente tem, de um lado, uma forma de trazer dados muito interessante, dados atualizados, a gente fala que é o unique data da DOTS. Vocês têm ali desculpa te cortar, vocês têm ali um sistema que coleta, separa? Como é que funciona? O sistema, na verdade, é o processo nosso. Quando você vai na verdade, o que a gente faz, né? A gente remunera o consumidor pelos dados. Né? Porque quando você vai lá num parceiro nosso e está comprando e ganhando DOTS, essas informações vêm para a gente está te pagando. Diferente até de empresas de tecnologia que sabem tudo da nossa vida, né? A gente sabe quais são, sem a gente, de fato, permitir, né? E ter algum benefício, Verdade. No nosso caso, não. A gente está pagando para as pessoas, né? Para que elas são remuneradas e dão as informações para a gente. O importante é que a nossa visão nós não somos uma empresa que vê dado como um produto. A gente não quer vender dados. Não é esse o nosso produto. Como você falou, nosso propósito é aumentar o poder de compra, fazer a vida render mais. Mas a gente quer usar cada vez mais os dados como uma forma de prestar um serviço melhor, de ser mais relevante para os nossos parceiros, para os nossos consumidores. Isso cada vez mais a gente está fazendo. Que legal. E você agora falou realmente aí dos parceiros. Como que esses dados, que devem ajudar, né? Como que ajudam os parceiros também? Vocês têm alguma maneira aí de ajudar os parceiros também a, de repente, vender mais? Como é que funciona? Sem dúvida, é o que eu falo, a gente tem que usar o data for the business, né? Então, o que é isso? Então, pega, por exemplo, um banco, né? Que ele dá um limite para o gasto no cartão de crédito de R$1.000. Mas a gente vê que aquele consumidor está gastando em outros lugares muito mais do que R$1.000, em outras formas de pagamento. A gente chega no banco e fala, banco, esse consumidor aqui podia ter um limite de R$3.000. Eu estou vendo que ele está gastando fora. Isso para um banco vale ouro. Ele entender que ele pode aumentar o limite sem ter um risco muito grande, porque o consumidor já está gastando. Né? Pega num varejista, a gente sabe onde as pessoas moram. E a gente começa a ver, puxa, tem 5.000 clientes perto da sua loja, tem um potencial de compra muito grande. Vamos fazer um esforço direcionado para ele. Então o tempo inteiro a gente pensando na forma de utilização desses dados, enfim, tanto para fazer o consumidor ver mais valor, quanto para fazer os nossos parceiros também terem mais valor em aumento de vendas. Legal. E aqui o sonho de vocês, vamos dizer assim, era realmente atingir todas as classes sociais, enfim, e como a gente já falou e vem falando aqui, de realmente possibilitar aí que o dinheiro dele renda mais. Hoje, você considera o sonho realizado, sim ou não? E quais são os próximos sonhos agora? Se esse foi realizado, vamos dizer, quais são os próximos? Porque a gente vai renovando os sonhos, né? A gente nunca para num só. Não, o sonho ainda não está realizado, não. O sonho... Porque não adianta a gente... O que eu sempre falei, para todo brasileiro que consome tem que ter DOTS. Esse sempre foi que me moveu e que me move. Né? Só que eu percebi ao longo do tempo que não basta ter DOTS. Né? A gente tem mais de 50 milhões de pessoas. Isso não é o mais importante agora. O que a gente quer é que as pessoas realmente tenham um nível de intensidade, até pretencioso eu falo, mas de amor pela DOTS, que a gente não chegou lá ainda. Né? A gente tem, acho que muita gente que realmente tem um nível de engajamento conosco muito alto, né? Mas a gente acredita pelo que a gente faz, que é dar benefício, que é aumentar o poder de compra, que é aumentar a renda, que a gente pode mais. Né? Então, a gente talvez tenha chegado na cabeça de muita gente, a gente quer chegar no coração de muita gente mais agora. Então, o sonho ainda tem bastante coisa para fazer. Tem bastante coisa para frente ainda. Tem outros sonhos ou esse é o sonho maior mesmo? Você já estabeleceu outros aí para já tá ir bom fazendo? Esse aí, né? Tá bom, né? Tá bem grande. Não, assim, objetivos e oportunidades não faltam, né? A gente tem sempre querendo mais e querendo fazer mais, mas
Eu diria que se a gente faz esse, todo o resto fica mais fácil. Qualquer outra coisa que a gente quiser fazer é consequência de ter feito esse. Então, eu acredito muito nisso também, de você ter um foco, né, naquela coisa que em você fazendo, o resto fica mais fácil. Então, se a gente realmente ganha essa confiança, ganha esse amor dos nossos consumidores, quer dizer, a gente entende que todo o resto vai. Até o fato agora de ter feito uma conta digital, a gente chegou lá atrás e chegou a pensar que a gente precisava ter um banco conosco, né, uma assinatura, DOTS XPTO. A gente foi fazer pesquisa com o consumidor, eles falaram, não põe o banco vai atrapalhar, você já tem essa credibilidade, tanto é que a gente hoje já teve mais de 400 milhões de reais de dinheiro transacionando na nossa conta digital, a gente não é um banco, né? Está virando uma instituição de pagamento agora. Então, a gente está nesse caminho, mas eu quero potencializar esse caminho de uma forma bem mais relevante do que é hoje ainda. Que legal. E aí, para a gente finalizar, o que você deixaria aí de dicas? O que você falaria para o empreendedor que está passando por um momento difícil, desafiador? Quais são as dicas principais que você falaria para ele hoje? Acho que primeiro, excelente ponto, mas acho que primeiro o empreendedor tem que entender que não vai ser fácil. Muita gente acha que, vou empreender porque não vou ter chefe, porque isso, porque aquilo, porque eu vou ficar rico, porque eu vou... É o contrário. Vai trabalhar muito mais. Então tem que entender que não vai ser fácil, né? Isso é muito, muito importante. E se você entende isso, quando você tem as dificuldades, aquilo para você não é algo inesperado. É algo que, óbvio, que ninguém quer, mas você sabe que você vai ter que enfrentar. Então acho que entender que não vai ser fácil é muito importante, né? O segundo ponto, você tem que ter o seu plano A, B e C tem que ser dar certo. O teu plano D pode ser, não deu nada, aí tudo bem. Aí você pensa, isso aqui não deu, vai pro D. Mas o plano A, B e C é dar certo. Porque muita gente acaba desistindo no caminho porque o plano A não deu certo. O plano A nunca dá certo. Nunca é o mundo perfeito. Nunca dá certo. Você sempre vai ter que ir pro B e pro C. Então, se você entende isso, não tem problema nenhum você não deu certo no primeiro, ajusta, conserta, respira fundo e vai. Mas se você já entende que se eu não... E aí vem muita cultura do Brasil e do americano. O americano errar, tudo bem, é até bom. Aqui não, aqui a gente se martiriza, né? A gente acha que é incompetente. Nada disso. Mas o teu plano A, B e C tem que ser dar certo, né? Porque você vai ver uma dificuldade e vai saber, né, que tá bom, eu vou superar. Como é que eu faço para superar? E não como é que eu fujo. Acho que essa aqui é uma questão muito importante, né? E talvez o terceiro e último é bem importante, assim, pensar que problema que você está resolvendo. Muita gente que começa uma empresa porque tem, enfim, uma ideia, mas vai ver, tá bom, mas... Quem precisa, né? Estou ajudando em quem nisso, entendeu? Então, se você começa pensando em, bom, estou resolvendo um problema que existe, você está resolvendo um problema que existe, foca nisso, foca o teu plano A, B e C em dar certo, e saiba que não vai ser fácil. Aí você vai chegar lá. Que legal. Obrigada, Roberto, aí, sucesso aí para a DOTS na caminhada aí para frente. Eu que agradeço, obrigado você, Paula. E a você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha gostado e tenha saído com vários insights para aplicar na sua vida mesmo. Não esqueça de ativar o sininho e seguir o nosso canal para receber as novidades do Turnaround. Money Times, notícias que enriquecem seu dia.